Ele é o responsável por nos dar energia, mas também pode ajudar a engordar. Eu estou falando do carboidrato. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Sabrina Calarese, nossa parceira. Obrigada pela presença mais uma Eu vez. que agradeço, Elaine. Às vezes a gente acha que tem carboidrato só no pão, no macarrão. Onde é que tem carboidrato? Primeiro, a gente precisa entender que carboidrato é uma molécula química formada de carbono, oxigênio e hidrogênio. Essa molécula, ela tem uma função muito específica no nosso corpo, que é a energia. Só que ela tem em duas formas de alimentos: carboidratos simples e carboidrato complexo. Então, até aí é muito simples de entender. Mas aí vem, da onde que ele vem e o que que ele é? É só açúcar? Não. Ele forma os pães, eles formam as massas, o macarrão, as farinhas, o açúcar propriamente dito. Ele vai ser quebrado em glicose. Ela vai ser a fonte de energia para o nosso corpo. Então, assim, por exemplo, se eu estiver tomando um suco com açúcar, eu estou ingerindo carboidrato. Exatamente. Onde há a presença de molécula de carbono, oxigênio e hidrogênio, é uma molécula de carboidrato, seja simples ou complexa, é uma fonte de energia. O suco, além de adição de açúcares, você também vai ter o açúcar da fruta, que a fruta também tem açúcar. E esse também é carboidrato? Exatamente. Todas as farinhas, as massas, são fontes de carboidrato. E os açúcares, todos em geral, Até de coco, esses outros todos? todos têm a presença de um açúcar, seja proveniente da cana ou proveniente, por exemplo, do mel, que vem da abelha. O mel também tem, então. O mel também tem. E assim, hoje a gente tem uma alternativa grande de açúcares, né? Tem desde o metadinha só de poder de engorda, vamos colocar assim, o tal do light. Você tem o açúcar de coco, o que mais? Nós temos, vamos começar pela linha da cana-do-açúcar, né? Tem o açúcar, o melado, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar refinado. Da cana tem algum que é mais saudável, que é sempre ideal a pessoa ir por esse Sim. caminho? Ou mascavo ou melado de cana. Até me perguntaram essa semana qual a diferença do mel e o melado de cana. Um que vem da cana e o outro vem da abelha. Mas a diferença dos dois, o melado ele tem mais nutrientes e é menos calórico do que o mel. Então ele é mais saudável, ele é melhor para se usar. Mas ainda prefiro que use o açúcar mascavo, porque tem muita fibra presente na sua composição. Então ele é mais saudável. Mas ele tem bastante carboidrato também, ou seja, ele Sim, é engorda açúcar. também. É açúcar. Só que assim, nós temos que entender o que, que o açúcar faz. Por que, que é tão preocupante ingerir açúcar? Nós temos que lembrar que para o açúcar entrar numa célula, ele precisa de uma chavinha. Essa chavinha chama-se insulina. Então, o açúcar ele tem uma medida que chama-se índice glicêmico. É o quão rápido ou lento esse alimento vai demorar para entrar na célula. Quanto mais lento, menos insulina. Quanto mais rápido, mais insulina, mais envelhece a célula, mais pode causar doenças. Essa é a diferença. E aí Essa é a preocupação. E o mascavo entra mais devagar. Ele é mais devagar, mas não tão mais devagar quanto o açúcar de uma batata doce. De uma batata doce ali, in natura. Agora, vamos, então, essa foi a parte da cana. Isso. Que outros produtos têm açúcar de que quantas categorias? Aí tem os adoçantes, né, que são já mais alimentos mais químicos. Eu já classifico mais para um diabético, que é uma necessidade de doença mesmo. E tem o açúcar do coco hoje, que tá bem conhecido. É meio recente até, ou não? É recente e ele é delicioso. E ele tem muita fibra, um índice glicêmico baixíssimo. Então é muito saudável substituir receitas em tudo. Em tudo substituir por ele. E no dia a dia, ele adoça como o outro açúcar, por exemplo? Ah, vou tomar um suco de, sei lá. Em receitas, ele adoça muito bem. Agora, o nosso cafezinho, por exemplo, ele já não vai adoçar tão bem assim. Aí nós temos um químico, que é o xilitol. O xilitol é um tipo de adoçante, mas que imita completamente o sabor do açúcar. E é mais saudável, acaba sendo melhor para a nossa saúde. Mas esse é mais difícil de encontrar, no mercado não tem. Ainda não é disponível, é mais disponível em farmácias de manipulação e em alguns lugares de produtos naturais. Agora, tem gente que fala assim, ah, eu vou tirar o carboidrato da dieta.
Isso é bom ou isso é ruim? As famosas dietas low carb. Antigamente se acreditava que a dieta deveria ser feita 50% de carboidrato. Só que no nosso organismo a gente tem certeza hoje cientificamente que proteína tem uma função específica, gordura uma outra e carboidrato fonte de energia. Só que se a gente precisar de fonte de energia, a gente tira da gordura ou da proteína. Então carboidrato não é específico para nós. O que acontece? Não é necessário uma dieta tão rica em carboidrato, porque isso envelhece e causa algumas doenças. Então, o carboidrato, fazer uma dieta low carb é bom sim, desde que você não tenha nenhuma restrição. Fica dito que diabéticos e algumas doenças precisam tomar cuidado. É aquela questão individual. Mas uma dica saudável é você tirar o carboidrato do período da manhã. Aquela famosa frase, tomar um café da manhã como um rei, não é tão saudável assim. A gente precisa mais de uma gordura boa e alimentos fitoquímicos de manhã do que um carboidrato, que é só o pão. E se trocar por pão integral, já melhora, ou não? Já melhora. Melhora um pão integral, que já vai ter fibras, que vai ser absorvido mais lento do que um pão francês, do que você ficar comendo apenas aquele pão francês, que é uma caloria totalmente vazia, não tem o que oferecer de bom. E o que dá para substituir, por exemplo, no café da manhã, então? Se eu tirar o pão francês, se eu tirar o pão integral, o que é legal, que você falou de uma gordura boa, o que seria legal? Um alimento muito completo e muito barato, que tem muita proteína e gordura boa, é o ovo. Você pode inventar 1000 maneiras de fazer o ovo no seu café da manhã. Você vai estar absorvendo gordura boa, proveniente da gema, e a proteína da clara. Além disso, a gente tem abacate, que é uma fruta comum no nosso país, que a gente pode estar usando de manhã. Aí o abacate a gente pode misturar com uma outra proteína, por exemplo, com um whey, que é um suplemento, ou também um iogurte natural. Vai de cada um, tá brincando de manhã. Mas hoje em dia, então, se a gente fosse dizer o ideal para um café da manhã, né, para o pessoal que quer manter a linha, seria então, tira o pão, qualquer pão. Exatamente. Uma dica é você colocar o pão no período das 3 às 5 horas da tarde. Você fala, nossa, final do dia. Porque é nesse período que o nosso hormônio cortisol está entrando em declínio. E melhor, vai dar aquela fome, aquela ansiedade. E uma fatia de pão integral nesse horário ia substituir super bem e controlar a fome da noite. Então, ali é uma dica super interessante de você estar colocando o carboidrato. Agora, adulto, ok, fica bem sem carboidrato. Mas tirar tudo, melhor não. Zerar carboidrato, podemos tentar comer? Não, porque tem as frutas que têm carboidrato, tem os legumes também, como cenoura, beterraba, abóbora, batata doce. Elas vão ter carboidratos. É que a diferença é que elas são mais saudáveis por ter muito nutriente e fibra. O segredo do carboidrato é estar adicionado de fibras, porque ela vai retardar o tempo de absorção. E quando a gente fala de criança, é outra história. Criança é uma história à parte. A alimentação deles é diferenciada da nossa. E, na verdade, quando a criança nasce e começa a se colocar alimentação para eles, o que acontece? Eles não têm paladar doce salgado, eles estão desenvolvendo. Somos nós, adultos, que acabamos viciando eles. Você experimenta papinho e fala, ai, tá sem gosto. Ele não vai saber. Então, é ensinar desde pequenininho. Agora, se já está na adolescência, nos 8 anos... Aí é começar aos poucos, porque não tem como você retirar tudo e nem proibir tudo. Tudo que é proibido, a criança quer ir lá e fazer, né? Então tem que ir ensinando. No começo da semana nós exibimos uma reportagem sobre o lanchinho, que você participou também, e você fez a receitinha do pão com um patezinho de frango, né, com cream cheese. Para a criança, isso é o que tem de saudável, o que tem de legal para ela levar para a escola mesmo, ou seja, o pãozinho é importante. Porque ela está em crescimento, ela está formando hormônios, ela está crescendo todo o corpo dela. E gasta muita energia, Gasta muita né? energia. É tanto que criança, às vezes você acha que você vai cansar ela, você cansou faz tempo e ela está ali. Por quê? Porque ela está numa outra fase. Então, fornecer para ela um lanche muito bom no meio da manhã é ótimo. E ali tinha carboidrato, tinha proteína e tinha uma gordura boa. Assim como também o muffin de chocolate, de cacau. Engana o sabor para elas, mas ali tem tudo, é rico em fibras. É isso que a gente tem que pensar. A criança precisa de todos os nutrientes, tem que se adequar para não atrapalhar o crescimento delas. E adulto lembrar sempre das fibras que vão aí ajudar a retardar o processo do... Exatamente. As fibras retardam o processo de absorção daquele carboidrato simples.
Para a gente deixar bem claro o que é carboidrato simples, é tudo que for mais branco. Pão branco, macarrão branco, arroz, bolacha, biscoito, tudo isso é branco. Entrou fibras como batata doce, arroz integral, pão integral, bolo integral, aveia, são mais absorção mais lenta. E a gente também pode brincar com as oleaginosas, as castanhas. Uma banana que tem absorção muito rápida, coloca um mix de castanhas de caju junto, ou uma farinha de coco, por exemplo. Isso daí já vai estar ajudando bastante. Aliás, o coco tem de tudo agora, né? Tem óleo, tem a farinha, tem açúcar. O coco é um alimento bem completo, mas a gente pode exagerar no óleo dele também. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas ele tem farinha de coco, que é riquíssimo em fibras, o açúcar de coco, óleo de coco, leite de coco, creme de leite de coco. Tem uma variedade. Dá para fazer um monte de coisa boa e saudável. Sim, dá para aproveitar muito bem. E assim, só para a gente encerrar, então, lembrando que o carboidrato tá tanto no doce quanto nas farinhas, na massa. Só para a gente fechar, batata doce e batata normal. As duas têm carboidrato. Tem. E aí, como é que a pessoa escolhe? Ó, a batata doce, a batata inglesa, que é a bem comum, a batata inglesa é de absorção muito rápida. É como se na nossa língua ela já estivesse sendo absorvida. A batata doce ela vai demorar por horas e vai dar uma saciedade muito maior. E tem mais fibras, que é exatamente essa diferença, e mais nutrientes também. Ou seja, então, batata doce. Batata doce. Obrigada mais uma vez Obrigada, pela sua Elaine. participação aqui.